Olá pessoal, esse vídeo de hoje aqui vou falar de apenas um assunto que é em relação aos descontos da pensão militar e eu vou mostrar essencialmente essa planilha aqui que eu fiz e até mostrei ela já há alguns dias no outro vídeo, mas antes de entrar no assunto desse vídeo eu vou comentar rapidinho sobre uma coisa que eu falei num vídeo que eu soltei ontem, que é em relação a um suposto projeto de lei aí que estão querendo fazer, ou PEC, sei lá, para reduzir o salário do funcionalismo público enquanto estiver perdurando a crise relativa ao coronavírus. O que eu quero dizer é o seguinte, eu não tenho mais informações ainda sobre isso, mas só sei que é uma coisa que estão falando, que estão querendo fazer, não tem nada provado ainda, então vamos adotar a seguinte postura, nada de se desesperar por enquanto. Alguns dizem que não vai valer para os militares, outros dizem que sim, outros dizem que isso não vai vingar, outros dizem que vai ser aprovado, mas a gente não tem certeza de nada ainda. Eu não parei para pesquisar a fundo o assunto ainda. Eu não sei. Eu só comentei ontem no outro vídeo porque são informações que circulam por aí. Mas por enquanto vamos deixar isso de lado porque não é o mais urgente agora. O que eu quero falar é sobre essas alíquotas da pensão militar. Já ficou claro, conforme informações que vêm de pessoal das três forças, que agora em março eles vão cobrar proporcionalmente. Tá? Proporcionalmente. Por que proporcionalmente? Porque só pode cobrar a partir do dia 16 de março. Eles tinham que dar um prazo de 90 dias sem fazer a cobrança a partir da publicação da lei, que foi em 17 de dezembro. E esse prazo vai até o dia 15 de março. E a partir do dia 16 eles podem cobrar. Aí, inicialmente, ficou aquele suspense. O que vão fazer? Vão deixar para cobrar só em abril? E esquece esse dia de março? Porque não pode cobrar março inteiro. No máximo, pode cobrar proporcional. E é o que fizeram. A primeira a agir foi a FAB. A FAB ela implantou nos seus sistemas um contra-cheque simulado e mostrou lá os valores. Com base nesse trabalho da FAB, eu montei esta planilha, que eu já vou explicar para vocês como funciona. E as outras forças até então não se sabia de nada. Aí depois foi aparecendo as informações que o Exército iria cobrar também proporcional e a Marinha também. Só que nada de contra-cheque até então. Veio o contra-cheque definitivo da FAB, não vinha nem mais escrito simulado, vinha escrito definitivo. Aliás, não vinha escrito nada, era um contra-cheque normal. Só não vinha escrito aquele simulado em forma de marca d'água. E algumas pessoas relataram que ficou a mesma coisa, talvez um ou tenha tido alguma diferença, porque talvez tenha havido um erro e tal coisa, mas enfim, a FAB fez o trabalho dela. E hoje finalmente chegou ao meu conhecimento contra-cheque da Marinha. Como é que eles fizeram? Então vamos lá que eu vou explicar aqui, eu vou bem devagarinho para ficar bem explicado. O que a FAB fez? A FAB, eu vou até marcar essas linhas aqui, que são as principais. Tá? Vou colocar aqui uma cor de fundo bem clarinha, tá? Para marcar. Ela lançou os descontos, ou os descontos, dependendo da situação, com o percentual integral, como se fosse o mês inteiro. E lançou um terceiro item, ou para algumas pessoas era um segundo item, de valor positivo, valor de receita, ou seja, dinheiro que entra na contagem do salário bruto, que é uma devolução referente àqueles 15 primeiros dias que eles não poderiam cobrar. Então vou fazer aqui, só para termos de conferência, só não vou mostrar os contra-cheques das pessoas, porque eu não pedi essa autorização para as pessoas. Inclusive eu vou fazer os cálculos aqui de 3 contra-cheques da FAB, um deles é o meu, tá?
e outro de 2 pessoas que me mandaram, só para exemplificar como é que acontecem as coisas. Por exemplo, o contra-cheque aqui é uma pensionista que é filha, tá? Então ela está sujeita àquela alíquota adicional de 3%. Então na minha planilha eu opero dessa forma, eu marco aqui qual é a opção, que aí ele já ajusta os cálculos. E na receita tem um valor lançado de R$ 6.553,84. Só que parte desse total é essa própria devolução da pensão militar cobrada. Então eu não posso calcular com base nela. Então eu vou subtrair esse valor daqui. Então vai ser calculado em cima desses valores aqui, ó. Certo? E o que está entrando de diferente para ela? Um desconto de R$ 587,10 bate exatamente com o contra-cheque que eu estou olhando aqui, que é referente aos 9,5%. Como se fosse no mês inteiro. E um desconto de R$ 185,40, que é referente aos 3% do mês inteiro. Porém, eles devolvem aqueles mesmos R$ 373,79 aqui nesse outro item, que eles colocam essa sigla aqui, RA PENS Militar, tá? No valor de R$ 373,79, que é a devolução dos 15 dias dos 2 itens, tanto da pensão regular, do desconto regular, quanto do desconto extraordinário. Tá? É assim que a FAB fez. Foi a forma que ela achou conveniente para ela trabalhar. Esse outro caso aqui. Aqui já é um militar, tá? que tem 1,5%. Tá? Então vai ser esse aqui, militar com alíquota extra de 1,5%. A receita que está lançada lá, total, 10.775,65. E aquela devolução, que é o mesmo valor que vai aparecer aqui, daqui a pouco, de 103,28. Tá? E ele tem dois descontos, um de 1.013,87, que é a alíquota principal, e 160,08, que é 1,5%. E a devolução desses dois juntos, 103,28. Tá? Tudo isso aqui nessa planilha está amarradinho. São as fórmulas amarradinhas. Eu estou fazendo esses 3 exemplos da FAB exatamente para mostrar que a planilha funciona direitinho. Tá? E um terceiro exemplo aqui também é um militar um militar que também tem alíquota de 1,5%. É um caso parecido, só muda os valores. Lá está lançado 7602,78. Tem aquela devolução de 54,78, mas nesse caso aqui, esse militar também tem um item a mais, que se eu não me engano aqui é férias. O militar que por acaso está tirando férias, então também não é tributado isso aí, tá? Aquele 1/3 de férias. Então bate certinho a devolução de 54,78, que é a mesma que eu precisei subtrair daqui, tá? E os 2 descontos dele, de 537,79 e 84,91. De novo, isso aqui é referente ao mês inteiro, por isso eles devolvem uma parte do que eles cobraram, do que eles descontaram. E essa proporção de dias, a FAB usou, está aqui embaixo, ó, um pouco mais abaixo aqui na planilha, está definido aqui. São 15 dias sem cobrança da nova alíquota e 16 dias cobrando a nova alíquota, considerando o mês total de 31 dias. Faz sentido. Março tem 31 dias. Foi isso que a FAB fez. Tá? Para minha surpresa, quando eu vi o contra-cheque da Marinha, eu vi que havia alguma coisa diferente. Vamos abrir aqui rapidinho. Ele está numa conversa aqui de uma rede social. Então vamos lá. O que a pessoa tem? A Marinha já fez diferente. Ela não fez o desconto do mês inteiro e devolveu uma parte igual a FAB. Tá? Ela já calculou um percentual proporcional à situação da pessoa, né?
no caso a pessoa tem só a alíquota principal, ela seria, deixa eu só corrigir aqui, ela seria só aquele primeiro item, tá? Ou a pessoa que tem 1,5% ou 3% também tem um outro item de desconto. Mas não tem devolução nenhuma, porque o item de desconto já é no percentual quebrado. Então vamos fazer aqui a receita da pessoa. Ela tem aqui vou somar aqui os valores. Tá? Ela tem esses valores, tá? Então, lembrando, agora é a Marinha, então tem que aparecer aqui. É uma pessoa, no caso aqui é a pensionista, que paga a alíquota, se eu não me engano, é de 1,5%. Já vamos ver aqui já já. Porque tem as duas alíquotas. Tá? Só que no caso do contra-cheque dessa pessoa, o valor que apareceu aqui é R$ 272,53 e o valor que apareceu aqui é R$ 43,03. Um pouquinho divergente. Por que isso? É agora que vem a pegadinha. Porque no caso da Marinha, eles consideraram o mês de 30 dias como se fosse mês comercial, padronizado em 30 dias, e cobraram 15 dias, deixando 15 dias sem cobrança. Agora bateu. Onde que eu quero chegar com isso? A lei é uma só. Ela vale para as três forças. Não existe uma lei 13.954 da FAB, uma lei 13.954 do Exército e uma lei 13.954 da Marinha. Existe uma lei 13.954 da FAB, do Exército e da Marinha, Ministério da Defesa. Uma das grandes reclamações dos militares em geral, por causa de divergências que existem e que foram evidenciadas com a 13.954, é a falta de padronização entre as três forças, o que evidencia uma omissão por parte do Ministério da Defesa. E aqui nós temos a prova mais clara de que, mas é uma diferença pequena. Se eu colocar 16 dias aqui de cobrança, considerando o mês com 31 dias, dá R$1 e pouco de diferença. Na outra aqui não dá nem R$10. Não interessa. Isso aqui tinha que ser padronizado. Isso aqui tinha que ser fiscalizado pelo Ministério da Defesa e as três forças agirem da mesma maneira. Tinha que dar o mesmo valor até nos centavos. Então, se você tiver um pensionista do Exército que tenha essa receita aqui, eu não faço ideia do valor que vai aparecer aqui. Porque o Exército sequer liberou os contra-cheques. Se esse pensionista for da Aeronáutica, ele vai pagar uma alíquota de pensão militar maior do que se ele for da Marinha. Não dá nem R$15, mas dá diferença. Da mesma forma que a carreira de praças graduados do Exército é de um jeito, da Marinha do outro e da Aeronáutica do outro. Da mesma forma que os subtenentes do Exército Brasileiro começaram a ter curso de altos estudos em 2015 e a FAB e a Marinha só começaram em 2019. A FAB já formando e a Marinha ainda a começar. Da mesma forma que houve discrepância na interpretação da lei única para as três forças, mas interpretações diferentes por cada uma delas.
Da mesma forma que a padronização de cursos para adicional de habilitação, que segundo a lei e o regulamento, que é o decreto, dizem que tem que ser feito pelo Ministério da Defesa, ouvidos os comandantes de força, é feito de forma independente por cada uma de suas forças através de portarias. Então fica aqui a denúncia, só que agora com uma prova irrefutável de que o Ministério da Defesa se omite e não padroniza os órgãos que estão sob a sua gerência, que são as 3 Forças Armadas. Ok, pessoal? É somente isso que eu queria falar hoje. Muito obrigado pela atenção de todos.